Olá, bom dia, aleluia, glória a Deus. Hoje é o dia 1 do 10 de 2020 e o Senhor está conosco. O Senhor Espírito Santo quer nos ajudar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e devemos viver para alegrar o nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou e mandou o seu Santo Espírito. Aleluia! No dia de Pentecostes, eu lhe digo Romanini. Reveni, veni, goni, reveni, veni. Reveni, godi, se veniva. Reveni, gabadi, se veniva. Reveni, godi, se veniva. Reveni, gabadi, se veniva. Reveni, godi, reveni. Então vamos agora ler no Inário Evangélico o hino 358, Viver pela Fé. Olha sempre para cima, continua a lutar. Amém, Pai. Vamos continuar. Estou-me a lembrar quando o Senhor disse ao Pedro para ir sobre a água, sobre os problemas. Ele duvidou e Jesus deu-lhe a mão. Jesus, eu creio que tu ressuscitaste. Dá-me a mão. Obrigado que mandaste o teu Santo Espírito. E por isso a tua igreja fica firme e as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, Pai. Glória ao teu santo nome. Então vamos continuar a ler o hino 358. Não olhes para as circunstâncias. Elas vão mudar. Os sintomas da enfermidade vão mudar, vão desaparecer. Fé é crer na palavra de Deus. Ele vai cumprir. Deus é fiel, aleluia. O nosso Deus é fiel. Ele não é homem para mentir. Os homens mentem, mas a palavra de Deus não mente. Medita na palavra. Ela é o meio da salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Confessa a palavra. Vamos dizer o que Deus diz na sua palavra. Ele diz, já estou curado, porque Jesus levou as minhas enfermidades e dores. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Ele ressuscitou e agora já me curou, porque eu lhe pedi. Aleluia, em nome de Jesus. Medita na palavra, ela é salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Confessa a palavra com fé. Então eu digo com fé, eu creio que Jesus já me curou. Com fé no meu coração, no meu espírito. Louva a Deus, eu te louvo, Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito. Disseste ao Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E tu nos dás além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Segundo o teu Espírito que opera em nós. E se as dúvidas vierem à mente, é o diabo que te quer enganar. Ele é mentiroso e pai da mentira. Não desistas de acreditar na palavra de Deus. Tu vais ganhar, tu vais ficar curado, próspero, abençoado, libertado.
Estou a lembrar da história do elefante pequenino e prenderam-no com uma corrente enorme. E ele puxava, mas não conseguia tirar o pezinho. Então foi crescendo com essa ideia, crendo que não podia, eu não posso fazer nada, não posso, e isso ficou no seu subconsciente. Ele cresceu e tornou-se um animal enorme, sei lá, mais de 1000 quilos talvez. Ele continuou sempre a pensar lá no seu subconsciente, não posso tirar o meu pé. E ele sempre viveu assim, até que morreu. Mas nós temos o nosso Jesus, o nosso Salvador. Ele nos libertou, limpou o meu subconsciente e ele me dá sempre vitória. Porque eu não digo aquilo que sinto, eu digo aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus já me livrou do diabo mentiroso, que é mentiroso e pai da mentira. Então agora vou viver pela fé na palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. Vou viver pela fé caminhando sobre o mar. Parece que não conseguimos andar sobre o mar, mas andamos. O mar representa os problemas, as doenças, a pobreza. Também me estou a lembrar da história de um homem que tinha um cavalo. Ele criou aquele cavalo desde pequeno e o cavalo habituou-se a relinchar numa curva onde tinha uma azinheira, assim sobressaída na curva. E o cavalinho, cada vez que passava ali, relinchava. E então cresceu e continuou a relinchar. Lá no subconsciente dele, aquele sítio ali era para fazer barulho. Então o homem, ao princípio, achava graça que o cavalinho relinchava. Ele era pequenino, relinchava, e ele vinha montado no cavalinho e achava-lhe graça. Um dia o homem começou a ficar saturado e começou a pensar de outra maneira. E disse, já não gosto nada que tu faças isso, cavalinho. Mas o cavalinho continuou lá no subconsciente dele, estava aquela ideia. Quando chegasse ali àquele sítio, tinha que fazer barulho. E o homem pensou, talvez, se eu tirar esta azinheira aqui da curva, o cavalinho deixe de relinchar. Enganou-se. Mandou tirar a azinheira, que naquele tempo não era tão difícil como hoje, e ele pensou, bem, quando o cavalinho passar aqui já não vai fazer barulho. Não, ele continuou a fazer barulho mesmo sem a azinheira. Então, o que é que acontecia? No subconsciente do animal, ele via sempre ali a azinheira e via aquele sítio ali no subconsciente dele, ele tinha que fazer barulho. Então, o que é que acontece? O que está no subconsciente, a pessoa habituou-se desde pequena a ir ao médico, a sentir doenças, a sentir isto e aquilo, e vai sempre sentir isso. Agora, o nosso Jesus vai nos libertar disso. Então podemos dizer, Jesus, tu que ressuscitaste dos mortos, cura o meu subconsciente. Amém. Então é isso que vai acontecer. Também me estou a lembrar de uma história engraçada, que era um cão que queria passar um regato e ele nadava bem e passava facilmente. Não era muito largo, mas havia um escorpião que também queria passar. E o escorpião pensou, bem, vou enganar o cão. Então, quando
quando ele se aproximou do cão, falou com ele e disse: olha, podes-me fazer um favor? E o cão disse: o que é? Passas-me para o lado de lá, que eu não sei nadar. E o cão disse: nem pensar, ainda me dás me injetas o teu veneno. Há pessoas que são assim também venenosas, também é preciso cuidado, não é? São narcisistas. Mas o cão, bem, diz, talvez ele tenha melhorado o caráter dele, já que ele está a dizer que não vai morder ou picar, ou lançar o veneno dele sobre mim, eu vou passá-lo. Quando o escorpião que ia nas costas do cão ia ao meio do riozinho da ribeira, afinca uma picadela nas costas do cão, o cão ficou cheio de dores durante 24 horas. Mas o cão disse-lhe: pá, tu prometeste que não me fazias mal. E o escorpião disse: pá, mas isto é a minha natureza. No caso de São Paulo também diz que quando ele queria fazer o bem, o mal estava com ele, fazia o mal. Mas depois no fim ele disse: dou graças a Deus por Jesus Cristo que me liberta. E é Jesus que nos liberta do nosso subconsciente. E é assim que vai acontecer, pela graça de Deus, comigo e com aqueles que ouvirem este vídeo e que viverem pela fé. A fé, como eu disse, é o firme fundamento. Não devemos confiar numa coisa que não seja firme. Jesus é a rocha. Ele é a base da igreja, da sua igreja. Portanto, devemos ouvir a sua palavra, crer nela e continuamente, mesmo que um dia aconteça que a pessoa se desviou da rocha, vamos pedir-lhe perdão e continuar a confiar na rocha. Então, não devemos confiar naquelas coisas que não são firmes, mas confiar em Jesus. Jesus ressuscitou, o Espírito Santo viu tudo. Viu a sua formação no ventre de Maria, viu o seu crescimento como um rapazinho e viu a sua pregação a partir dos 30 anos, a cura dos enfermos, porque todos os que vinham ter com ele eram curados. Ele veio para nos libertar da opressão do diabo e ele quer liberar o nosso consciente. Então a primeira coisa que temos que ser curados, é do subconsciente. Então vamos pedir: Jesus, eu te peço que cures o meu subconsciente e o limpes em teu nome. Amém. Glória ao Senhor. Então vamos continuar a ler aqui o hino 358. Viver pela fé, caminhando sobre o mar. Viver pela fé, certamente não vais afundar. A fé é a palavra de Jesus. Jesus disse ao Pedro: vem. E ele foi e andou, só que depois duvidou. E Jesus disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então eu creio que a pessoa tenha fé, muita fé ou pouca fé. Se ele duvidar, é uma opção, pode duvidar. Mas eu digo: Jesus, eu creio que tu ressuscitaste e que tu mandaste o teu Santo Espírito, como eu estava a dizer há bocado, e eu creio que tu vais-me ajudar, vais limpar o meu subconsciente, como tu disseste ao Paulo, graças a Jesus que me liberta. Glória ao Senhor. Viver pela fé. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. Agora vamos ler a palavra de Deus aqui na segunda parte
desta lição. Nós já tínhamos visto a primeira parte, mas agora vou ler a segunda parte. Então vamos ler aqui esta lição, cujo título é: Quando ninguém ajuda, Deus não falha. Naquele caso de Paulo, Jesus não falhou. E em 2 Coríntios, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos ler aqui 2 Timóteo 4, 16 a 18. Ninguém me assistiu, diz São Paulo, na minha defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, São Paulo, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O leão é o diabo. São Pedro diz: ele é como o leão que busca a quem possa tragar. Então nós temos de estar firmes na palavra de Deus, como dissemos há bocado, porque Jesus é a palavra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Agora o verso 18: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Obrigado, Pai. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Está a falar do Senhor Jesus. O Senhor me livrará de toda a má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler agora em Hebreus, capítulo 2, verso 1. Glória ao Senhor. Portanto, convém-nos atentar, dar mais atenção, com mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, para a palavra de Deus, para que em tempo algum nos desviemos delas. Devemos sempre continuar a orar sem cessar, ler a palavra de Deus, a orar em línguas, isso tudo. Glória ao Senhor. Então, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos, não dermos atenção a uma tão grande salvação, como eu disse há bocadinho? O Jesus mandou o Espírito Santo e as palavras dele estão-se a cumprir por causa disso. O Espírito Santo está a operar e está a fazer que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua igreja. Portanto, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Vamos agora a Hebreus 2, 9 a 11. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus
que fora feito um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Também nós, pela graça de Deus, ficamos curados, enchemos-nos do Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo, falamos línguas. Aleluia. Verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo, e mediante quem tudo existe, como diz lá em São João 1, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Acho que se estava a referir ao Pai, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, o São Paulo também diz, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, é tudo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o 11, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Então vamos dizer, Pai, obrigado que eu creio que já me santificaste. E lendo outra vez, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2, 12 a 16. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, o filho humano é mais ou menos semelhante ao pai também. E à mãe. Também ele participou, Jesus, das mesmas coisas. Ele tornou-se homem. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Podemos dizer, estás a ouvir, diabo? Jesus te aniquilou. Jesus te destruiu. Glória a ti, Senhor querido. Obrigado. Então, livrar-se todos os com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Podemos dizer, Jesus, obrigado, porque tu nos livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Mas o Senhor Jesus chegou lá e viu aquela mulher encurvada e disse, mulher, estás livre. E ela ficou livre. E a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Etc. Ele ressuscitou. Obrigado, Jesus. Eu creio que tu ressuscitaste. Já me curaste, já me libertaste, mandaste o teu Espírito.
Como o Pai diz, aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Crer é dizer que crê. E continuar a dizer. Livrar-se todos os com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eram servos do diabo. Precisavam nascer de novo. Como o Nicodemos. Verso 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. O Pai não tomou os anjos para morrerem por nós ou para nos salvar, mas tomou a descendência de Abraão, que é Jesus. Hebreus 5, 5 e 6. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo. Veio como homem, um homem pobre, e morreu por nós. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. No ventre de Maria. Tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus foi gerado para ser também sumo sacerdote. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, a quem o Abraão deu o dízimo. Era um homem muito importante. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, o Pai Celestial: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória ao Senhor. Hebreus 5, 13 e 14. Por qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Querido Espírito Santo, podemos dizer, faz que eu não preciso já de me alimentar de leite, mas que eu esteja experimentado na palavra da justiça de Deus, que é a Bíblia. Glória ao Senhor. Depois diz o verso 14: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, o alimento sólido é a palavra da justiça. Sabermos a palavra da justiça. Agora o 14: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Então podemos dizer: Espírito Santo, faz que eu seja perfeito. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Podemos dizer: Espírito Santo, faz que eu discerna tanto o bem como o mal. Que eu me alimente de mantimento sólido, da palavra da justiça, e que os meus sentidos estejam exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém. Vamos ler em 2 Pedro 1, 1 a 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé. Podemos dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo,
Eu creio que também já alcancei fé preciosa pela justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Portanto, não é pela nossa justiça, é pela justiça de Jesus. Fé igualmente preciosa pela fé do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu creio que aqui a palavra de Deus está a dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Agora, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos dizer, Pai, obrigado que a tua graça e a tua paz estão a ser multiplicadas, aumentadas em mim e nas pessoas que estão a ouvir este vídeo. Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Nosso Senhor. Ou seja, a graça e a paz estão a ser aumentadas em nós pelo conhecimento de Deus. Precisamos de conhecer quem é Deus, conhecer a sua palavra, saber que Jesus ressuscitou e mandou o Senhor Espírito Santo para cumprir a sua promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor Jesus. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Podemos dizer, Pai, obrigado pelo teu divino poder. Eu recebo tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Amém. Podemos dizer, Pai, obrigado pela tua glória e pela tua virtude. Tu nos deste o teu divino poder. Aleluia. Verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Vamos dizer obrigado, Pai, ajuda-me a conhecer as tuas promessas, no nome de Jesus, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, podemos dizer obrigado, Pai. Eu sou participante da tua natureza, porque escapei da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Glória ao Senhor. Amém. 2 Pedro 2, 6 a 9. Glória ao Senhor. Aleluia. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, sem amor. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. A doença, os sintomas de enfermidade e as tentações dos demónios que nos querem enganar, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira, o Senhor nos vai livrar disso. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e sabe reservar os injustos para o dia de juízo. As pessoas vivem aqui muito calmamente e tal, isto e aquilo, como no tempo do Noé, né? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou todos. E então, aqui diz, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Este Senhor sabe todos os números, a quantidade de cabelos da nossa cabeça.
as estrelas, sabe tudo, etc. Assim sabe o Senhor livrar da tentação aos piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Vai haver um dia de juízo. Então, devemos sempre orar sem cessar, ler a palavra de Deus, vencer. Mateus 5, 37 a 39. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Para o Senhor Jesus Cristo nós dizemos sim, Jesus, domina-me, cura-me, limpa o meu subconsciente, limpa a minha alma, o meu corpo, limpa o meu espírito. Nós dizemos sim. Ao diabo dizemos não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Isto era no Velho Testamento, né? A lei de Moisés. Mas eu vos digo, que não resistais ao mal. Porque vamos criar um problema, é que ele depois diz uma coisa e nós dizemos outra. Então o melhor é o calado. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, é ali que o São Paulo disse: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Né? Mateus 13, 19. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu digo, Pai Celestial, perdoa todos os meus pecados em nome do Senhor Jesus. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio, que é o Senhor Jesus Cristo. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Estás a ouvir, maligno? Está escrito: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Jesus veio nos revelar o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Maligno, eu já te venci em nome de Jesus Cristo. Fora e não voltes. Fora da minha vida, da vida das pessoas que estão a ouvir este vídeo, da vida da minha esposa, do meu filho, da minha filha, dos respectivos cônjuges e filhos. Em nome de Jesus. Depois diz, não ameis o mundo. Devemos dizer a Deus, Pai, não deixes que eu ame o mundo, nem eu, nem aqueles por quem tenho orado. Nem o que no mundo há. Não me deixes amar o que no mundo há, Pai. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Podemos dizer, Pai, enche-me do teu amor, para que não haja lugar para o mundo, nem para as coisas que há no mundo. Perdoa-me se eu, em alguma altura, amei o mundo, Pai. 1 João 2, 12 a 15. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome
vos são perdoados os pecados. Então nós podemos dizer, obrigado, Pai, que já perdoaste os meus pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois, Pai, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Acho que esta leitura foi repetida. Agora vamos a 1 João 5, 17 a 21. Toda a iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. O pecado para a morte, segundo diz, é falar contra o Espírito Santo, né? É não receber o Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo quer nos convencer a receber Jesus como Salvador. Mas se a pessoa não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de Jesus, não quer nascer de novo, então está a resistir ao Espírito. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte, mas este de que estávamos a falar é para a morte. Porque a pessoa rejeita tudo, não é? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O espírito da pessoa que nasceu de novo não peca. Às vezes o corpo, a alma e o corpo é que pecam. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. A pessoa que nasce de novo, o seu espírito é gerado de novo. E o maligno não lhe toca. Estás a ver, maligno? Tu não me podes tocar em nome de Jesus. Fora e não voltes. Fora da minha vida e da vida das pessoas por quem tenho orado. Em nome de Jesus Cristo. Anjos de Deus operem poderosamente sobre esses demónios. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Devemos agradecer, Pai, obrigado, porque eu sei que eu sou teu. Fui comprado pelo sangue do teu Filho amado. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Os judeus dizem que estão esperando um Messias, mas aí vão ficar enganados, porque vão receber é o anticristo, anti-Messias. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Obrigado, Pai, que nos deste entendimento. Jesus, obrigado que nos deste entendimento. Espírito Santo, obrigado porque nos deste o teu entendimento. Para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Obrigado, Jesus, eu estou em ti. Estás em mim. E São Paulo diz: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Isto é, vou ler atrás um bocadinho. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, estamos a ver o mesmo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pois diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos guardar-nos dos ídolos. Que o dinheiro não seja um ídolo, que os bens materiais não sejam ídolos, que qualquer ídolo tenha o nome de Baal, tenha o nome qualquer. Não devemos adorar isso. Mas Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. 1 Pedro 2, 22, 25.
o qual Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual Jesus, quando injuriava ou não injuriava. É isto que o Senhor nos estava a ensinar. Se o outro semeia injúria, nós não devemos semear no outro. E quando padecia Jesus, não ameaçava. A pessoa quando nos... a tendência é, quando nos batem, a gente ameaçar, olha que eu ainda te dou mais, eu vou te vencer. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, se alguém nos ameaçar, nós podemos dizer: Pai Celestial, eu me entrego a ti, tu é que julgas justamente, não sou eu. Então, Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, Jesus levou no seu corpo os nossos pecados, ou seja, Deus já castigou Jesus para pagar o pecado do Adão e Eva e de todos os seus descendentes. Ele levou no seu corpo, por isso é que ele se fez homem, os nossos pecados. Sobre o madeiro, pregaram numa cruz as mãos, os pés. E para que é que o Senhor Jesus fez isto? Para que, mortos para os pecados, nós vamos dizer: Pai, eu estou morto para o pecado, ajuda-me a viver para a tua justiça. E pelas suas feridas foste sarados. Ou seja, agora o Senhor Jesus pode vir e curar-nos. E o diabo fica de bico calado. Estás a ver, diabo? Fica escalado. Jesus vem-me curar. Fora toda a mentira. Até aos 19 anos tu me ensinaste porque eu não conhecia Jesus. Agora eu conheço o meu Jesus, que ressuscitou, que mandou o seu Espírito. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno são esses bandidos que não querem receber Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do meu Salvador. Portanto, viver para a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. Ou seja, temos direito a estar curados. Efésios 1:3. Porque erais como ovelhas desgarradas. Não tínhamos ninguém que nos curasse. Mas agora temos voltado ao pastor e bispo das nossas almas. Não podemos dizer: Jesus, tu és o meu pastor, tu és o meu bispo, bispo da minha alma, curas a minha alma, curas o meu corpo. Amém, aleluia, glória a Deus. Portanto, já estamos terminando. Vou pedir-vos, como sempre, que cliquem lá no vídeo, assim no dedinho para cima, que é dizer que gostam, e que também se inscrevam e cliquem lá no sininho para receberem outra vez os vídeos. E agora vamos terminar, vamos fazer uma pequena oração em línguas. Shikarabarabara Shuriabada Rama Shuriabada Manashata Rava Shuriaba Nikotamana Eribaraba Digoshoni Eveniga Badiseven Eveniga Badisim. Vamos ler 361. Vou construir minha casa, a minha vida, né? Sobre a rocha, sobre Jesus, obedecendo Jesus, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé.
Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo para vos curar e libertar. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair, irás vencer. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Adeus, amigos e irmãos. Até outro dia. Glória a Deus.